Maria, sou missionário Servo Roberto. Aqui é Constantino uniu a igreja com Estado por qual motivo? Quer dizer, os protestantes, quem fundou a igreja católica apostólica romana foi Constantino. Não foi que está ali escrito sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Não, olha só, cara. Ó, a distorção que o Rodrigo Silva fala da visão que Constantino teve, né? Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras e que ele viu no sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vincis, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no sol. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal. Pegou? Que interessante, né? Se você for ver essa visão, a Constantino uniu a igreja católica com o culto pagão romano, né? Essa visão do Rodrigo Silva. Quer dizer o quê? Cristo apareceu ali, deu aquela visão para Constantino, que diz que ele é o próprio Mitra, fez essa simbiose, misturou a religião pagã com a religião oficial, estatal, com o paganismo. Olha só que interessante, Constantino disse, Jesus apareceu para ele no sol. E que Jesus era o próprio Mitra. Olha só que interessante. Ele viu uma frase em latim, ioc, signo 20. Esse símbolo vencerá. E ele entregou a cruz, né? Essa é a versão do Rodrigo Silva. Olha que a história nos ensina, nos explica totalmente ao contrário. Esses historiadores, esses conhecedores aí da história da igreja que distorcem, eles não querem que você conheça a verdade. Eles querem que você pense que a igreja católica é uma igreja pagã. Antes de ter Constantino, antes de ter essa revelação, já tinha uma igreja estabilizada ali em Roma. Que Pedro e Paulo fundaram essa igreja, que edificaram essa igreja. Fundador da igreja é Cristo, a igreja é o corpo místico de Cristo, e edificado sob Pedro e Paulo com os seus martírios ali em Roma. Constantino, ele fez o quê? Ele deu liberdade de culto, porque teve essa visão, essa revelação que o próprio Cristo apareceu ele no pentagrama e ele viu Cristo no céu, né? As duas primeiras letras de Cristo em grego, em hoc, signo 20, quer dizer o quê? Apareceu ali naquele pentagrama com as duas signos em hoc, signo 20, quer dizer as duas palavras gregas de Cristo, né? E à noite ele teve a visão que Cristo entregava a cruz. E sobre essa cruz vencerá. E o que o Constantino ele prestava culto é o Deus Sol, né? Não tem nada a ver essa mistura com Mitra, com a visão do Constantino. Não existe nenhuma relação Constantino com Mitra. O culto que Constantino praticava era o Deus Sol. Ele fala o quê? Passar uma mensagem errada, que o Constantino ele fez uma mistura, uma simbiose com o cristianismo, com a religião ali estatal, com a religião pagã, culto pagão. E muito diferente, não tem nada a ver, Rodrigo Silva. Onde você achou isso na história? Ó, e o culto de Mitra, ó, é uma religião de origem oriental, dentre umas várias que invadiram o Império Romano no século III, com mitraísmo e outras culto pagão, né? Olha só, no século IV, de fato, feito muitos presélitos no Império Romano. Mitraísmo, agora não há nenhuma relação de Constantino com a religião de Mitra. Ele antes praticava o culto tradicional romano. Ele adorava o Deus Sol.
Que interessante, né, Rodrigo Silva? E também, a Bíblia já fala, já ensina. É sobre ti, Pedro, eu edificarei essa igreja. Que igreja que foi gerada lá na cruz? Que igreja que está sob o pastoreio do porta-voz de Cristo, sucessor de Cristo, o Papa Pedro, Bispo Universal. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear a Pedro. E essa sede foi edificada e fundada sobre o martírio de Pedro de ponta cabeça e Paulo decapitado. Essa é a nossa fé. E fundamento dos apóstolos e profetas. E os caras querem distorcer, cara. E tanto que, em 313 o Constantino deu liberdade de culto, né? Em 380 foi o imperador Teodósio, 70 anos depois da liberdade de culto. 70 anos depois que Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, né? Cessou as perseguições, né? E 380 foi o imperador Teodósio, né? 43 anos depois de sua morte, ainda morte de Constantino, cara. Olha só que interessante. Por quê? Eles reconheceram. Porque o Império Romano caiu aos pés dessa igreja que foi profetizado sobre ti, Pedro. Eu edificarei a minha igreja. O Império Romano caiu aos pés da igreja. O Império Romano não prevaleceu. Tanto que esse Império Constantino, Imperador Tito, Imperador Constantino e tantos outros imperadores que perseguiam e martirizavam os cristãos, caiu por terra diante dessa igreja que o fundamento dela é dos apóstolos e o fundador é Cristo. Com Deus Mitra, esse culto pagão não tem nada a ver. E tudo o paganismo que tinha ali em Roma foi tudo cristalizado pelo exorcista do Papa da época. Interessante. Quem era o Papa da época? Deixa eu ver se eu anotei aqui. São Bonifácio IV, né? Constantino no ano 337, quando o templo do imperador Teodósio, que tornou a região oficial romana, né? Foram fechados os panteões, olha só, os cultos pagãos. Que o templo de todos os deuses foi fechado também. Quase demolidos no século VII do templo imperador bizantino Focas e o Papa São Bonifácio IV. Ele pediu a autorização para o templo não ser destruído, mas que sim fosse cristalizado. O Papa fez grande cerimônia de exorcismo na porta e dentro do panteão. Os relatos na época atestavam grandes furor dos demônios, né? Que então cultuado ali dentro, né? Cultuado ali dentro, ó. O panteão ia ser destruído, mas não foi destruído, que o Papa pediu para não. Foi cristalizado, foi exorcizado. Grande furor dos demônios ali se manifestavam, né? Olha só. Ali dentro, e quando o Papa fazia exorcismo, a multidão em frente da praça do panteão, não conseguia ficar de pé, a não ser o Papa. Fazia a oração, todos os ídolos foram removidos, relíquias de mártires foram trazidas ao monte, para o panteão. Quer dizer o quê? Tinha aquelas imagens, aquele culto pagão foi cristalizado, foi exorcizado e trouxe as relíquias lá em ano 377, ó. Colocaram lá no panteão. Foi cristalizado, tirou todo aquele costume paganismo, foi exorcizado. Que interessante, cara. Isso ele não conta na história. Aquele culto pagão que tinha ali, que os imperadores romanos adorava, cultuava, foi tudo demolido, foi tudo destruído e foi tudo cristalizado, foi tudo exorcizado pelo Papa Bonifácio IV. Que interessante, essa é a origem da história. Depois de ter dado liberdade de culto e oficializado essa religião estatal.
Por isso que a católica, a apostólica romana já tinha um termo romano, mas não era oficializado ainda. Porque o império caiu. Todo aquele culto pagão, toda aquela perseguição caiu por terra. Porque como está aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia. Então, os caras, esses historiadores, esses arqueólogos protestantes irão distorcer e destruir, sim, a tradição. Falar que Cristo apareceu naquele sol, simbolismo mitra, e deu uma revelação. Como Cristo tem participação com o culto pagão? Como Cristo ia aparecer ali no sol, com a prefiguração de Deus, eu sou o Deus mitra? Aonde o Rodrigo Silva viu isso na história? Só você catar os escritos aí, a visão que o Constantino teve. Viu o pentagrama, com as duas palavras em grega, de simbolismo Cristo, né? Em Ox, signo 20, né? As duas palavras em... Que interessante. Em grego, né? E depois Cristo teve uma visão e ele entregando a cruz. Que é isso, cara? Cristo fundou a igreja na cruz. Pedro foi pregado para ser edificada essa igreja também na cruz, mas de ponta cabeça. E Paulo também derramou seu sangue ali em Roma. Por isso que a série ali, nos destroços dos mártires, Pedro e Paulo. Quando na ressurreição, vai ressuscitar ali Pedro e Paulo diante da sede. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Tem várias acusações desses estudiosos aí, distorcendo a patrística. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.